A paz do Senhor. Eu me chamo Ailton e hoje vamos para a leitura do Salmo 67. Que nessa oportunidade possamos meditar e aprender na palavra do Senhor. Vou compartilhar o conhecimento desse salmo de hoje, que é o Salmo 67. O Salmo 67 nos diz assim: Seja Deus gracioso para convosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se reconheça na terra teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exulte as gentes, pois julga os povos com equidade. E guia na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus. Louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nessa oportunidade que é nos dada de falar nesse salmo, meditamos que é um salmo aonde é chamado a ação de graças a Deus pela sua benevolência, pela sua graciosidade, pelo seu bem-querer de todo o seu povo. Também é um salmo aonde está descrito a missão do povo que louvam a Deus. Nesses salmos, observamos aonde no versículo 1, versículo número 2 e o versículo de número 4 e 6, temos aqui propriamente a oração sacerdotal. Nessa oração sacerdotal, entendemos quando o próprio Deus chamou o próprio Moisés e passou a ele que desejava que todo o povo pudesse ser abençoado. E isso é interessante quando no versículo 1 vejamos: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Nesse versículo 1 está aqui descrito claramente o propósito de Deus. O propósito de Deus é ser um Deus gracioso para com o seu povo. E o próprio Davi, quando em oração falava com Deus, ele reconhecia Deus como gracioso e pedia para que com ele pudesse ser assim, gracioso. E o próprio Davi, em momento de oração, ele pedia para que Deus fosse gracioso e que pudesse para com ele assim ser. E que no próprio Davi e em todos pudesse refletir a glória de Deus, ou seja, resplandecer sobre o rosto dele. Temos, aqui no próprio livro de Êxodo, analisamos aqui na luz da palavra, o próprio Levítico, Números, e aqui também Deuteronômio, quando o próprio Moisés, ele estava diante de Deus, quando ele estava com Deus, quando ele voltava com seu rosto refletindo Deus. O que eu compreendo nesse versículo 1? Que o estar com Deus, o estar buscando a Deus, refletirá no cristão a glória de Deus. Ou seja, ele vai portar a glória de Deus sobre a sua vida. Ele vai refletir essa glória quando ele estando buscando a Deus. Então, por ele buscar a Deus, ele reflete a glória de Deus. E esse é o resultado daquele que busca a Deus, vai refletir a Deus. E é o propósito de Deus para com o seu povo. O próprio Deus falou para Moisés e que falasse para o próprio Arão, o sacerdote, que havia uma bênção sacerdotal para o povo, para que o povo tivesse diante de Deus. E o Senhor
os abençoasse e que eles pudessem refletir Deus e sobre o seu rosto tivesse misericórdia. E aí, nesse momento, nessa oração sacerdotal, vemos aqui como deve ser o povo de Deus, refletindo a sua glória, refletindo e tendo a sua misericórdia sobre a sua vida. Por isso que é um salmo de ação de graça. Também, o versículo 2 vai levar à compreensão. Assim diz o versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Eis aqui o porquê chamado Salmo de Missão. A missão do povo de Deus é para tornar Deus conhecido diante de toda a terra. Toda a terra precisa conhecer Deus na sua majestade, no seu ministrar, no seu operar, nos seus milagres. E o próprio povo de Israel é o milagre de Deus. Ele propriamente tinha a peculiaridade de refletir Deus e eles tinham isso nas suas vidas. Tanto é que o próprio Jacó, né, com Esaú, tinha realmente analisando os dois. Quem era o primogênito? O próprio Esaú. Porém, ele não valorizou tanto. E aí Jacó queria essa primogenitura. E aí ele buscou e não foi tão legal como ele fez, porém, ele desejava ter a primazia de Deus. E ele alcançou isso. Em nós tem que ter o mesmo desejo, na nossa vida tem que continuar tendo a primazia de Deus e sermos os portadores de Deus nessa terra. Então, fazer Deus conhecido pela sua generosidade, pela sua graciosidade. O 3 fala assim: louve-te os povos todos. Então, todos são conhecidos a louvar a Deus. Todos são chamados a reconhecer a Deus diante de todos os povos de toda a terra. É tão interessante quando lemos o versículo 4 que fala assim: alegre-se, exulte a gente, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. O povo de Israel, eles eram conhecidos por ter Deus, né, que os guiava. Então Deus o guiava e guiava ele com equidade, né? Ele era realmente um Deus que todo o tempo era em verdade e justiça. Não era um Deus que enganava o seu povo, mas mostrava que estava com o seu povo. Tanto durante o dia, a nuvem ali estava protegendo o povo de Deus. À noite tinha a coluna de fogo. Deus estava sendo justo com o seu povo, guiando ele, guardando ele e guiando de maneira adequada. Mesmo em momentos difíceis, quanto diante do Mar Vermelho, Deus mostrou com eles, eles não ficaram só. Deus estava guiando ele, atravessando o Mar Vermelho, guiando ele até chegar à Terra Prometida. Diante de grandes batalhas, Deus guiou ele com os melhores planos, com as melhores táticas. Então, Deus prova que está com o seu povo quando o povo o reconhece, quando o povo tem realmente propósito. E aí podemos perceber o versículo 5 falando claramente: louve-te o povo, louve-te os povos todos. Não, todos são convidados a louvar a Deus pela sua majestade, magnitude. Percebemos no versículo 6 a recompensa para aqueles que louvam a Deus. Olha só, a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Então, a terra daqueles que servem a Deus terá recompensa, pois aqueles que levam a boa semente voltará com seus molhos. Aqueles que são servos são plantados junto a ribeiros de águas, cujo, né, vai dar o seu fruto na estação certa. Então, tenha recompensa, pois servir a Deus, ele dará fruto. Como esse resultado, né, é positivo. Fazer do Senhor o seu Deus será próspero. Deus abençoará. E aí o versículo 7 encerra dizendo assim: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vemos aqui o alvo que as nações da terra vêm adorar a Deus, idealmente como faz o povo escolhido.
E esta é a missão da igreja, levar a palavra para que todos possam reconhecer que Deus é o Senhor, senhorio de todos. Todos devem dobrar perante a Deus. Todos devem reconhecer Deus como alvo perfeito. Todos devem vir adorar a Deus. Assim como o povo escolhido fizeram e faz. Aqueles que ainda não faz, devem ter esse reconhecimento. E vai ser através da quem vai fazer isso? Através de quem? Da minha vida, da sua vida. Davi propriamente disse, para que todos reconheçam Deus até os confins da terra. Até os quatro cantos da terra tem que reconhecer a supremacia de Deus. Que Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre cada um e que possa ter misericórdia. E esse é o Salmo 67 para nossa meditação. Amém?